Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta Sexta-feira Santa e véspera de um Grenal, olha, extremamente importante e decisivo. O Grêmio, né, depois do fracasso contra o Mirassol, que provocou aí o fim do ciclo de Gustavo Quinteiros, e o Internacional, que perdeu a sua invencibilidade, 17 jogos na derrota diante do Palmeiras. Assim teremos um clássico Grenal, que muita coisa irá definir a partir do clássico de amanhã. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Máscara TV, sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, né, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Em algumas regiões do estado, também na faixa dos 500. Mas também estamos aqui no Post-Treino TV, nos estúdios do shopping, como vocês podem perceber. Bom, para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal 2, né, numeral 2 Toques Cadu Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like e assista a qualquer hora do dia e da noite, se não pode ver ao vivo. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Estará completando esse ano 112 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, está aí, logo em seguida, né, disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, Campeonato Brasileiro, teremos aí o Clássico Grenal, neste final de semana, amanhã, mais especificamente às 21 horas, né, horário de sábado à noite, na Arena, e o Juventude também buscando uma recuperação depois da maior goleada do Campeonato Brasileiro nesse momento, perdeu na última quarta-feira para o Flamengo por 6-0. Até então, antes desse jogo, a maior goleada era o Grêmio que tinha sofrido, né, perdendo naquele vexame contra o Mirassol por 4-1, que provocou aí o final do ciclo de Gustavo Quinteiro. Comigo para projetarmos o Clássico Grenal de amanhã, Roberto Pauletti, Ayrton Rusch, que é o presidente, nada mais, nada menos, do TJD, né? E o polêmico e irreverente Ângelo Garbasto. O que dá para projetar nesse Clássico de amanhã, Garbasto, depois, né, do fracasso do Grêmio, saída do técnico e o Internacional perdendo a sua invencibilidade? Embora não dá para comparar os resultados, né? Olha, 4 Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, poderia ter perdido, né? Mas 4 mostrava e mostra o momento que o Grêmio vive. O Inter, olha, perdeu para um Palmeiras, um jogo que teve uma certa igualdade, enfim, né? O Inter reclamando mais uma vez uma penalidade não marcada, mas acho que perder para o Palmeiras, ganhar ou empatar, seja onde for, pelo resultado desse, é normal. Agora, o pior foi a questão de ser o último jogo antes do Clássico Grenal. Boa noite, obrigado pela presença. Olha, Cadu, em primeiro lugar, meu orgulho de estar numa bancada dessa, composta pelo Pauletti, que eu tive oportunidade, quando repórter e narrador da Gaúcha, de narrar grandes partidas dele no futebol de salão, então era o meu ídolo do futebol de salão. Que média! Não, é verdade, isso é verdade. É verdade, eu assisti grandes partidas do Pauletti. E o outro ao meu lado, muito brilhante, que é o meu amigo Ruschel, que eu tenho como um dos caras mais éticos que participa de programa de televisão. Olha, hoje eu vou concordar contigo em gênero, número e grau. Excepcionalmente eu vou concordar contigo. Muito obrigado. Então eu estou saudando o Ruschel como um dos mais éticos que eu conheço nos meios de comunicação e no meio da advocacia. Tanto é que ele é tão ético que ele é presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Advogados. Então eu justifico a minha saudação. Bom, agora eu quero te dizer o seguinte, hoje, na realidade, eu não deveria ter vindo de amarelo, deveria ter vindo todo de preto, de como luto. Estão aí, ó, como estão os dois aí. Os dois, de luto, fazendo justo. Mas tu tem um azul marinho meio para preto aí. Tem aqui um pouco, luto do futebol gaúcho. Vocês acreditam? Olha, eu fiquei apavorado com os números. Vocês acreditam que os 3 clubes do futebol gaúcho levaram 11 gols? 11! E sabe quantos fizeram? 1! O que eu quero com isso? Eu vou começar pelo Juventude.
O Juventude, não vou falar em grandes pretensões no futebol, no Campeonato Brasileiro, se ele ficar lá na linha intermediária, O Juventude hoje na tabela é o melhor gaúcho, na tabela de mas ele vai disputar a posição para não cair. O campeonato do Juventude se manter na Série A. O Grêmio, eu disse aqui no programa, e não vem, porque o doutor Jaime Eduardo, digno conselheiro do Grêmio, veio aqui e esse cara que se aproveita da situação, disse aqui no programa que eu sou oportunista. Disse a pura verdade. Disse que eu sou oportunista. Foi um engano. Eu estou do lado de um homem que é presidente da Comissão de Ética dos Advogados, está dizendo que não, então eu fico com o Ruxo e não com o Jaime Eduardo. Isso. Tá? Bom, ele falou que o Jaime Eduardo é um magistrado aposentado. Ele falou que eu era oportunista, porque eu disse que o Quinteiros não é de nada, eu disse que era um enganador, e se ele era treinador do Grêmio com aquela tática de dar balão para frente, a minha mãe e a avó do Badanha também poderia ser. É uma vergonha. Eu fiquei envergonhado vendo o Grêmio jogar, e o Grêmio estava jogando, sabe com quem? Com um time que não ganhou de ninguém do Campeonato Brasileiro. E ainda mais, é um time que vem da segunda divisão. Eu vou dizer uma coisa, vai ser difícil acertar, porque o Grêmio pode conseguir botar 11 em campo, mas o Grêmio não tem plantel. Olha, o zagueiro esse que veio do Atlético Mineiro é uma vergonha. O Edenilson foi dispensado em todos os times que ele passou por último, e ele é um azarão. Pode até ter jogado bem anteriormente, mas é um azarão. Aquele Pavon só pode jogar por ser conterrâneo do seu Quinteiro. Por amor de Deus, esses jogadores não podem estar no Grêmio. E esse cara que é o apresentador do programa, o seu Cadu, sempre pega no meu pé que eu digo assim, Roxo, manda embora. Então, se está no plantel, acaba jogando. Então tem que mandar embora. E do Internacional, eu já vou concluir a minha entrada, eu vou dizer o seguinte, o Internacional tem que disputar, quem sabe chegar numa posição honrosa da Libertadores, se concentrar na Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro não dá. Ele enfrentou os dois pretendentes ao título, enfrentou o Flamengo lá, empatou, e perdeu para o Palmeiras, que é normal perder para o Palmeiras, e toda a crônica dizendo que é normal perder para o Palmeiras, um time que tem pretensões de ser campeão brasileiro não pode perder para um concorrente direto, ainda mais em casa. Eu queria que fosse que nem 79, invicto, é isso? Queria ser? Não tem time para ser isso. Não, ele não pode ser invicto, sabe por quê? Nunca conseguirá passar 2 partidas contra Flamengo e Palmeiras. Quando ganha de um Flamengo ou do Palmeiras, é de encher a guete para festejar. Então, o time do Internacional é para chegar lá em 4º ou 5º, e daqui um pouco, se perder o Grenal, também vai olhar também lá para a zona de baixo. Vamos deixar bem claro isso. O que faz, hein, o Paulete, perder, olha, nada do que de anormal tu perder para um Palmeiras, né? Repetindo qualquer local, tu perder, ganhar por 1-0, como o Internacional, o ano passado, ganhou do Palmeiras lá em São Paulo, por 1-0. Então, resultado não dá para comparar, né? Esse resultado do Internacional, perdeu uma invencibilidade de 17 jogos, uma hora ia perder. Bom, pelo menos perdeu para um Palmeiras. Não dá para comparar os dois resultados, né? Ou seja, o fiasco que o Grêmio fez e vinha fazendo, e provocou aí, e já era para ter caído, inclusive, tinha dito aqui, o Quinteiro já tinha sido demitido por todos os gremistas, todos, só não tinha sido demitido por essa direção que levou tempo. Acho que não dá para comparar esses resultados aí. E nem essa derrota do Inter na quarta-feira diante do Palmeiras, e fazer terra arrasada. E só um parênteses, o Grêmio na Copa do Brasil não passou no tempo normal, não se classificou contra o time lá de Boa Vista, com não sei o quê, foi se classificar nos pênaltis, contra 2 timinhos. Só que nós só estamos lamentando essa derrota para o Palmeiras, eu pelo menos, porque o Inter errou o planejamento. Ele tinha que ter ganho daquele time fraco do Fortaleza. Fortaleza a meu ver, ele já chegou lá no limite. Sim, teoricamente era mais possibilidade maior. Aí o Internacional poupou os jogadores para tentar ganhar do Palmeiras.
E se tivesse ganho do Palmeiras, essa derrota seria muito menos doída. Quem viu o jogo do Internacional, no primeiro tempo, o Palmeiras chutou 8 bolas a gol e o Internacional 1. Foi mais objetivo. Então é o seguinte, o Internacional perdeu para um Mas time segundo melhor. tempo o Internacional foi melhor Não, também. o Inter teve e aí caiu, infelizmente, na mão do Valência de novo. O Valência, 2 gols, né? O Valência é um cara imperdível. É um cara que... Eu já falei várias vezes, está aqui fazendo a independência financeira dele. Mas não dá para lamentar perder para o Palmeiras. Por outro lado, eu concordo com o Ângelo, para ser campeão brasileiro precisa mais qualidade. O time do Internacional, ele conseguiu alguns bons resultados, mas ninguém vai me convencer que Vitinho, Carboneiro, que Ronaldo, que Bruno Henrique, com esses jogadores tu vai chegar em algum lugar. A direção internacional tem que qualificar o time um pouco mais, porque a gente Internacional busca um centroavante ainda. Mas o Borré, tem que mandar embora o Borré, tem que mandar embora... Esses caras não tem mais o que fazer lá no Internacional. Estão criticando o Bernabé. O Bernabé pegou um cara 30 centímetros mais alto que ele, que deu um encontrão que já tinha acontecido, que é mais jogador nacional. Mas aí é uma questão de mecânica de jogo. É um lateral, né? Um ala, como se diz hoje, né? De muita intensidade no ataque, mas aí tu tem que ter uma cobertura. O Cláudio Duarte até foi um lance também, o gol que originou o Palmeiras foi até uma perda de bola dele também. Né? O Cláudio Duarte me mandou uma mensagem depois do jogo dizendo assim: esse Bernabé é o Bernabé da Escócia ou nós nos enganamos? Eu disse, eu acho que não. Uma vez que era futebol Bernabé, a maioria dos gols do Internacional, todos têm saído a origem pelo Bernabé. Agora, não é o problema. Eu acho que não, o Bernabé não é problema. Aliás, o Aguirre estava marcando. O que eu vejo nesse jogo de quarta-feira, Paulete, é que tu perdeu teus dois pontas, jogadores de velocidade, jogadores do drible, jogadores que quebram as linhas, e tu teve 2 jogadores, perdeu o Wesley do lado e o Carboneiro do outro. E tu teve 2 jogadores com características diferentes, que são mais de troca de passe. O caso do Tabata e o caso do Vitinho. E agora o Grenal, o Roger tem um desafio, né? Porque o moral, aqui tem o Rucho, que jogou muita bola também, a moral de quem ganha é diferente da moral de quem perde, né? O Internacional tem que se recuperar, porque o time do Grêmio vai jogar como? O Grêmio vai se remontar para o Grenal, é o que qualquer um de nós faria, né? Vamos para o vestiário, nos unimos. Não, esse jogo nós não vamos perder. Vamos fechar. Não vamos perder. Não sei se vão jogar fechado, Garbaço. Eu não sei. Isso aí, o Grêmio jogar isso fechado. Aí quem tiver no comando, né? Ou seja, isso é uma coisa óbvia. Vamos lá, vamos deixar bem claro. Esses jogadores derrubaram quem quer. A responsabilidade, o que já é um mau caratismo, vamos deixar bem claro. Mas por que tu acha que derrubaram? Mas estava claro. Pode ser aquilo que porque o grupo não é. Claro que não é um grupo extraordinário. Não, o grupo não é um grupo. O time estava mal escalado. Não, vamos lá. Aí, por isso, então, não dá para aceitar essas críticas, porque o fulano não joga nada, porque o ciclano não joga nada, porque isso, porque aquilo, manda embora. Não, se não tem mecânica de jogo, o time não vai andar. É aquela máxima do futebol. Num time organizado, o ruim fica bom e o bom fica ótimo. Não é o ideal esse plantel do Grêmio, mas não é para estar jogando o que jogou até quarta-feira. O Vijaçante é um jogador que eu queria no Inter. O Inter não tem o Vijaçante. Tem aquele enganador do Bruno Henrique lá. Agora, ele é mau jogador. Esse ano ele jogou todas mal. Só pode ser o esquema. Isso é mecânica de jogo. Então, os jogadores estão lá para fazer um time. Eu acho que o Grêmio pode fazer um bom time. O Bright White seria titular no Internacional de costas. Esse ele joga mais que qualquer um deles. Olha o gol que ele fez quarta-feira. O Monsalve. Quem é que não gostaria de ter o Monsalve? Pois é, mas aí é mecânica. Mas aí é mecânica de jogo. Pois é. O que pode representar, e essa expectativa, né, Ayrton Rocha, que o Grêmio, pelo menos, vira a chave, né, tio? Porque, olha, demorou, né? E aí que eu digo, a culpa não é só, isso é um combo. Vamos lá, essa direção do Grêmio também, dito por todos que passam aqui, conselheiros gremistas, olha, um presidente omisso, um departamento de futebol completamente inexperiente, né? E isso tem sido as características do Roberto Guerra, em todos os seus vice-presidentes. E um presidente que já esteve como vice de futebol. Mas é o momento do Grêmio, Ayrton Rocha. Cadu, primeiro, uma alegria de reencontrar aqui
Primeiro a minha direita, eu estou bem. Agora vai rasgar cedo um pouco. Não, é que eu só tenho craque. Só me deram craque aqui, né? Só me deram craque. Não, olha só a categoria do Ayrton Russo. Hoje, sexta-feira santa, de gravata. De gravata. O cara não tira a gravata nem no feriado na sexta-feira. Não, mas é um dia santo, tem que vinha no respeitar. nosso querido Dois Toques aqui e a gente tem uma imagem e tem que mantê-la. Mas que prazer reencontrar o Ângelo Garbato, que é uma referência para todos nós. E eu digo, quer aprender, ouve o Ângelo. Não quer aprender, não ouve. Daí não dá. Aí briga com ele, discute. Não. Mas quer aprender. O Cadu reclama, assim. Mas é o Cadu não. Mas o apresentador não aceita isso. E Cadu, em relação Vou ao repetir o que Paulete... Jaime Eduardo... Tu és um oportunista. Viu? Em relação ao Paulete, eu vou dizer que ele é exatamente aquilo que o Grêmio tem e não usa. O Paulete era o genuíno camisa 10. Genuíno camisa 10. O que é? É aquele que, assim, que os carregadores de piano, como eu, tá? Pegam a bola e procura. Ele é a tua referência. Tá tudo ruim. Aí tu consegue tirar a bola do adversário e tu procura. Onde é que está o 10 genuíno? Esse era o Paulete. E eu comecei com ele porque é exatamente ele é reflexo da desorganização do Grêmio. O Grêmio conseguiu mas tem que ter um ala para servir a ele. Não. Todas as posições são importantes, mas eu quis fazer uma correlação, Cadu, para ver como o Grêmio estava mal escalado, que o Grêmio consegue ter... Os clubes reclamam que ninguém mais... O Zico falou isso esses dias. Não tem mais 10 no futebol brasileiro. Não temos mais aqueles 10. O Grêmio consegue ter 2 de primeiro nível. Não quero nem perto, estou comparando com o Zico, né? Eu só estou dizendo que são 2 jogadores número 10. O Cristaldo é um extraordinário jogador. O Monsalve, eu aposto que será um jogador diferenciado, será um jogador de Europa, que são número 10. E o Grêmio conseguiu, Cadu, deixar estes 2 jogadores no banco e botar, jogar um jogador ali que não é da função. Então, para se dimensionar o que o Grêmio estava mal montado. Então, o que eu quero dizer? Não vou fazer crítica individual a nenhum jogador do Grêmio, porque me parece que um time desorganizado, isso não mudou. Nas nossas peladinhas, Paulete, eu e o Paulete jogamos juntos sempre. Às vezes a gente tá ali jogando, às vezes a gente pega uns times montados na hora. Ele me deixa fora. E aí a gente deixa fora do time. Não, porque eu estou me referindo ao teu debatedor aqui. Mas aí a gente conversa dentro. Não, hoje está ruim, vamos ficar conosco aqui, vamos ficar com a bola. Por quê? Porque o time não encaixa, né? E não que a gente seja ruim ou que a gente seja bom. Então, o time ele precisa estar arrumado. O Grêmio vai começar do zero. Portanto, o Ângelo deu a forma. Fechadinho, atrás, 4 no meio de campo, explorando a velocidade de um contra-ataque. O Bright White é um jogador diferenciado, ele segura a bola, dá tempo dos meias chegarem. Eu jogaria, Cadu, com 2 volantes, os 2 meias, e na frente um jogador de velocidade. E o Bright White me parece que seria o esquema ideal para o Grêmio. Seria bom ou seria ruim para o Internacional esse posicionamento do Grêmio? Muito ruim. Porque o Internacional ele é dependente da boa atuação do Alan Patrick para construir jogadas. Na questão defensiva, o Inter vai muito bem. O Bernabé foi marcado agora contra o Palmeiras, a gente viu, foi marcado. Ele já não consegue contribuir. Não, e o Alan Patrick não foi aquele jogador diferenciado. Mas o Alan Patrick... Até porque o Abel fez um tipo de bloqueio no Internacional. O Alan Patrick estava com uma marcação dobrada. Mesmo que os caras não chegassem, sempre tinha uma dobra, uma sobra. Eu vou pegar... O Rucho falou algo que eu acho que é muito importante. Nas nossas peladas lá, Rucho, bom, eles me deixam fora, eles só falam eles, como se eu não jogasse nas peladas dele. Eles estão falando quem joga bem. Nas peladas... não, isso aí é com você. Aí mandaria embora, manda embora. Isso aí é com você. Mas se tu fosse treinador, mandava embora. O Cadu, que era capitão do time ou que ele era? Eu botava ele pela lateral esquerda, próximo da tela. Eu vou ligar pro Baidec, tá? Aí o Baidec, quando eu monto o time, ele monta. O meu lateral está escalado. Eu já encontrei. O Baidec não sabe nada. Eu já encontrei o Baidec esses dias. O Baidec não sabe nada. Encontrei o Baidec esses dias e disse assim: pô, eu te conheci como zagueiro, autêntico, verdadeiro. Agora, depois de velho, tu virou mentiroso. Elogiar Cadu.
Um abraço, Vaidec, que teve aniversariando na última quarta-feira, né? Cidadão do mundo, né, cara? Cidadão do mundo. Gente, Foi, muito boa. inclusive, até eu comentei com ele, né? Porque houve especulação que ele teria trazido Quinteiros. Ele disse que não. Eu apenas indiquei, não tive participação nenhuma. Mas ele o Quinteiros era o quarto treinador da lista. Foi o quarto treinador. Só deixa eu fazer um adendo aqui, que vocês estão debatendo, e muito bem, problema tático. Eu disse aqui no último programa, se o Quinteiros me ligasse, ele não teve humildade para me ligar, se ele me ligasse, eu sugeria aqui no programa, não estou dizendo agora, o Grêmio primeiro jogar fechadinho e sair para uma bola e não achar que está com tudo isso. Então, primeiro, Ruschel, tenha humildade. E tu deu de graça isso, tu não cobrou para dar isso. E não me ligou. Não cobraste para dar esse conselho. Eu falei aqui. Não sei se o Grêmio vai adotar isso no Clássico Grenal. Eu adotaria. O público vai aumentar agora. O torcedor. Foi um fracasso os últimos jogos do Grêmio. Olha. Cadu, Grêmio e Flamengo, 22 mil torcedores. Não pode. Contando com os 5 do Flamengo lá, hein? Vergonha. Porque o Flamengo estava lotado. O Flamengo tinha quase 5 mil torcedores. Cadu, Será que a torcida pensa com esse treinador? Eu não vou. Isso aí, olha assim, Grêmio e Flamengo era público para 40, 50 mil pessoas. Deixa eu só concluir então, aqui, vai aumentar o número de torcedores. Eu não acredito que o Grêmio vai ter esse posicionamento. Jogando em casa, na arena, jogando. Jogaria. Não acredito. Para não levar uma goleada. Eu comecei falando aqui das nossas peladas lá. Tem pessoas inteligentes lá. Eu me incluo. O Ruschel é líder. Seguido, o De Leon joga conosco, o Tinga joga. A gente conversa entre nós e resolve o problema antes de começar o jogo. O time é muito melhor. O time do Grêmio, me parece... Isso me impressiona também, Thiago. Que não tem ninguém falando e ninguém assumindo uma postura. Não é só a questão da liderança, não. A postura assim do... Escuta, vamos nos agrupar aqui. O Internacional joga com 2 atacantes de lado, que são rápidos. Vamos achar uma solução entre nós. Me parece que o Grêmio... O Quinteiros não soube fazer isso. Mas os jogadores também poderiam ter ajudado. Por isso que eu estou citando o Russo, porque várias vezes, às vezes a gente brinca. Que a gente comentava, lógico. Vamos marcar o Cadu. Isso, vamos marcar o Cadu, que é o articulador dele. Que é o articulador dele, tá certo. Aí, Dodge tirando. Estão te deixando fora também, viu, Dodge? Estão te deixando fora. Cadu, olha aqui, deixa eu lembrar uma coisa aqui que o Pauletti traz com propriedade. Pega o Inter de 79. Veja quantos viraram treinador dali. Tá? Pega o Grêmio da década de 90, quantos viraram treinador? Um time campeão, tu descobre depois, passado 10, 15 anos, quantos treinadores tinham dentro do campo. Né? É impressionante. Se tu pegar, o Cláudio virou treinador, o Figueroa virou treinador, o Marinho Pérez virou treinador, o Vacaria virou treinador, o Batista, o Falcão. Todos viraram treinador. Então são jogadores que traziam na sua gênese. Quer ir para o Grêmio? O Arce virou treinador, o Mauro Galvão, o Adilson, o Roger. Eu peguei da década de 90. Então, todo time, quando tu vai pega uma foto de um time campeão, ali, né, um campeão que marcou, tu olha que 3 ou 4, ou seja, eram técnicos dentro do campo, Cadu, que é o que disse o Paulo, arruma o time. Agora, eu nunca vi juntar, eu não sei também se não ajuntou, porque ele tem 11 estrangeiros. 12. Eu não sei, Paulo. É uma comissão técnica estrangeira. Tem o intérprete, o Amuzu. Então assim, eu não sei, Paulete, porque eu já pensei nesse assunto que tu trouxe, eu já pensei ele com muita intensidade, porque eu digo, talvez seja a língua, sejam culturas, eles não se sintam à vontade, então não desperta a liderança, porque são 12, então o Cadu me corrige com propriedade, né? Mas na nossa panela, e por isso que eu começo, a várzea é reflexo do profissional, Cadu. Nós, quando nos reunimos, a gente olha o adversário, o time deles, vamos ter que jogar mais fechado, vamos ter que marcar aquele lado, porque o fulano está sozinho, o fulano é bom. Como é que o profissional não faz isso? Eu não sei se não faz, eu não posso definir, né? Olha, o Quinteiros foi mal, eu acho que vai ficar até hoje, né? Pode ser que tomara que não tenha pior. Mas foi o pior técnico que o Grêmio teve. Foi o maior fracasso como treinador. Agora, dizer que o Quinteiros é um mau técnico, um cara que foi campeão em todos os países, em todas as equipes que treinou. Como disse o Ernesto Guedes aqui,
o futebol brasileiro não é igual ao futebol argentino, futebol boliviano. Bom, mas ele foi campeão em todos os países com o time que treinou. Ele foi campeão na Argentina, em cima de Boca Juniors, de River Plate. Eu não posso entender que ele seja o Malté. Para mim, é um contexto muito grande, né? Cadu, Vamos lá, mas vamos ninguém lá. disse que ele é um mau Grêmio vinha mal. O Dorival foi posto para a rua da seleção agora e todo mundo quer o Dorival porque sabe que é um excelente técnico, né? O Mano Menezes foi saído do Fluminense recentemente e todo mundo quer o Mano Menezes. Não, você está dizendo que ele é mau, mas, Cadu, que ele não soube ler o plantel que ele tinha, não soube. Isso eu não posso negar. Eu não chamo ele de mau treinador. O que deram para ele também. Agora, vamos deixar bem claro. Né? O Grêmio, ano passado, também foi muito mal. O Grêmio escapou de um rebaixamento nas últimas rodadas. Só está numa Sul-Americana por um gol que o Juventude não fez jogando em casa, né? Com o Cruzeiro em Caxias. Eu só quero te contestar uma coisa. Então isso não é de agora. Aqui, ó, vamos admitir, vamos acertar que foi campeão na Argentina, foi campeão na Bolívia e tudo mais. Agora, eu quero ver, não me interessa o que ele foi na Argentina ou na Bolívia, agora eu quero ver... Não, mas o currículo do cara não é isso, Gavassi. Não, mas eu quero ver o seguinte, em 4 meses do Grêmio, qual é o padrão de jogo do Grêmio? Gavassi, qual é o esquema? Qual é o esquema? Decifra. Qual foi o esquema do Grêmio? Terminado esses 4 meses, o esquema do Grêmio era 4-3-3, 4-4-4. E porrada da bola pra frente. Só me dizer o esquema, para mim já ficaria feliz. Mas vamos lá, então não tinha ninguém no departamento de futebol, os seus diretores, os seus aí a discussão é outra. Mas aí a discussão vem cá, seu Quinteiro. Vem cá, olha aqui. Não tem capacidade para chegar no treinador. Então, o Grêmio é outra discussão e é muito mais séria ainda. Não tem capacidade para chegar no treinador. São os caras que são inexperientes dentro do futebol. E eu vou te dizer uma coisa: o pior de tudo isso, eu pensava muito mais, mas o pior de tudo isso, a minha grande decepção, é o presidente Guerra. É um presidente omisso, não toma decisões firmes. E eu vou te contar uma coisa. Graças a Deus que tem eleição no final do ano. Vamos lá, na quarta-feira a gente estava aqui, né, ontem no programa, e a gente viu essa coletiva, né, ontem estava aqui o Sérgio Vasquez, o Paulo Matos e o Ernesto Guedes. Aí chamou a atenção, olha, o presidente Guerra veio para a coletiva, nenhum dos diretores de futebol do lado dele, quando comunicou a saída do Quinteiros. Nenhum dos dirigentes, nem o vice, nem o diretor. Tá? Então, mas estavam lá, né? Não tem. Estavam lá. Estavam lá, mas olha aqui. Né? O presidente Guerra, quando o Renato não dava coletiva, não ficava lá? Não ficava lá atrás dele? Pô, mas cadê o apoio? Foi definido ali a saída do Quinteiros. Né? Aí os homens do futebol não aparecem. Bom, hoje, como é que a delegação do Grêmio foi recebida? Aliás, ontem, melhor dizendo. Como é que foi ontem? O Grêmio chegou na quinta-feira, pela geral do Grêmio, com muita hostilidade. A geral do Grêmio esperou a chegada da delegação, agora cobrando os jogadores. Ou você jogue. Já tinha saído uma nota oficial. Cadu, eu até quero fazer uma palavra forte aqui, muito respeitosa, que talvez tenha sido o erro do presidente do Grêmio. O presidente do Grêmio tinha 3 experiências como vice-presidente de futebol, já era um homem muito experiente. Em 2010, foi o primeiro vice a trazer o Renato, ele trouxe em 2010, depois ele voltou em 2013 e depois voltou também, tinha voltado recentemente. Eu acho, Cadu, que talvez por ele ter um conhecimento grande sobre a experiência de vice-presidente de futebol, ele quis trazer para a vice-presidente de futebol alguém que ele pudesse dirigir. Quando, na verdade, o vice-presidente, que é o segundo cargo mais importante do clube, o primeiro é o presidente, o segundo é o vice de futebol, não são os vice-presidentes do conselho de administração, nada, é o vice-presidente de futebol. Mas que tem que ter luz própria exatamente para que ele possa ter a criação da vice-presidente de futebol e aí ser monitorado pelo presidente. O presidente quis cumular, a ideia que nos dá é que ele quis cumular a presidência com a vice-presidência de futebol, trazendo pessoas do seu relacionamento muito próximo, onde ele tivesse ascendência. Porque se ele trouxesse, vamos dizer, um cacalo da época,
Um Cacau da época, ele só poderia cobrar resultado, mas ele não ia por lá se meter, não ia submeter a ser cobrado. Aí ele trouxe seus dois diretores, Mas o ano que eram passado diretores também. Não, desde o ano passado. A característica da gestão que ele escolheu. Mas ele tinha o Renato. E eu digo que tu precisas ter na vice-presidência de futebol alguém, não vou dizer com o mesmo tamanho do presidente, mas alguém com o tamanho de presidente com para poder, respeitabilidade. exatamente, para poder criar a sua gerência. E aí, se não estiver dando certo, o presidente vem e diz: olha aqui, ó, não, aí vamos trocar, vamos arrumar. Paulete disse uma coisa correta. O ano passado tinha o Renato, e o Renato, embora não aceito por muitos como o Renato agia, mas ele participava de todos os setores do clube. E o que se dizia, ele tinha... E aí vamos lá, quem foram os vice-presidentes ano passado? Começou com quem? O Calef. Calef. 3 meses o Calef. 3 meses que viraram inimigos de Cearais e eram irmãos de coração. Ou seja, 3 meses. Conhecimento tinha o Calef. Depois veio quem? Não, aí ele pegou o diretor que também tinha sido nomeado diretor de futebol. Tá. Quem depois do Calef? E subiu. Quem veio depois do Calef? Era o segundo lá do Calef. É o dentista, né? O dentista. Qual é a experiência que você entrando como vice-futebol? Que também teve conflitos com ele. Agora, os dois, né? Os dois têm. Também sem nenhum conhecimento. Nessa linha, vamos lá usar o exemplo. É o Brum, só porque tá perguntando o Brum. O dentista é porque... Nessa linha tá certo o Ruxo. Vamos mudar. Insignificante. Não, eu não estou chamando de insignificante. Eu só no futebol. Dizendo que o futebol... Pô, vamos passar para a gente tá falando de Grêmio, só vamos pegar um Záquia. Tu bota um Záquia na vice de futebol, tu não vai chegar lá e... Tu vai bater na porta. Tu vai bater na porta. E eu cito 10 Não vamos lá atrás. O que era o Internacional quando não tinha um vice-presidente, né, ativo de personalidade? Isso. Que dividiu, né, com o Becker? Nada contra a pessoa do Becker. Nada, uma bela pessoa. E agora? Com o vice-presidente? Que é um presidente que se expõe, um presidente que coloca. Bisol, né? Bisol, que montou. E aí o presidente saiu do vestiário. Isso. O presidente ele saiu responde pelo vestiário. Tá? Presidente do Internacional saiu do vestiário e deixou. Isso aí porque presidente tem que ser a última instância para intervir. Agora era a hora do presidente. Agora sim é a hora do presidente intervir. É como uma empresa. Lógico. O Ruxa tem toda a razão. O CEO, o presidente da empresa, ele tem que ter alguém forte do lado com que ele possa dividir responsabilidade. O Guerra, aparentemente, com esse vice-presidente que eu não conheço. O Guto eu conheço. O Guto conhece, joga futebol. Que é um guri extraordinário também. Que era do grupo de... Como todos eles são pessoas sérias, extraordinárias, pessoas queridas, todos, né? A crítica não é pessoal. Não tem nada a ver com as pessoas. Agora tem uma questão. Por exemplo, o Guto era do grupo de Romildo Bolzan. Amanhã entra em campo que tipo de Grêmio? Um Grêmio bem comandado? O Guerra vai assumir esse comando? Bom, ele vai descer para o vestiário? Ou o Grêmio vai entrar com um time para cumprir tabela e tal, que pode ser uma catástrofe. Né? Vamos ver as consequências, né, da rodada de quarta-feira que pode acontecer no Grenal de amanhã. Olha, consequências positivas você tem todas. Tudo que precisar em termos móveis. Você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar a assessoria que você precisar em termos móveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, mas tem todas as faixas financeiras, aquelas que se enquadram perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, esse contato, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, o bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar essa assessoria, o que você precisar aí no segmento de imóveis. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado, então qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição também para lavagem, limpeza, proteção de laje, piso, o que você precisar, né? Atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Você é um craque, não só no telhado, na bola também, já que você vier... Jogamos essa semana, Cadu. Ele segue com uma bola redondíssima, nosso querido Gamal. Mas não larga a bola para ninguém. Isso também é verdade. Isso também é verdade. São duas verdades. Não larga a bola. Não. É uma para ele e o resto se divide com a outra. Olha só, a verdade também é tudo que você precisar em uma revisão do seu carro na Casa Pneus. São 60 anos de qualidade. Lá você tem todos os itens para a revisão do seu carro. E aquela promoção especial no mês de abril. Olha aí, ó. Na compra de 2 ou mais pneus, né, você ganha
montagem, balanceamento, geometria, pode pagar em até 10 vezes o cartão sem juros. Então aproveite essa promoção que você tem até o final de abril na Casa dos Pneus. Avenida Ceará 1055, né, lá que é o endereço, e o telefone aí, caso você queira agendar, você vai até a Casa dos Pneus. 51, código diário 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência ao nosso Dois Toques, projetando mais o Grenal de amanhã. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @direto-capão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Estamos de volta com o nosso Dois Toques essa sexta-feira com o Roberto Pauletti, Ayrton Ruschel e Ângelo Garbasco. Olha só, nosso Dois Toques para a Unimed. Né? A Unimed sempre preocupado com todos nós. E agora uma dica importante aí para a sua saúde. A vacina da gripe já está disponível nas clínicas de vacinas da Unimed Porto Alegre, para clientes e não clientes. As aplicações são realizadas nas unidades da Carlos Gomes, 24 de outubro, de segunda a sábado. Para saber mais, ligue 4004 2040. Repetindo, né? Então, para saber mais, ligue 4004 2040. Existe cuidado, existe Unimed Porto Alegre. Olha só, nossos Dois Toques também para o Senai. O Senai também, né? Sempre nos facilitando aí de tudo que é maneira, dentro das nossas possibilidades que precisamos, que é o caso agora, né, da sua empresa. Ganhe mais produtividade e reduza o consumo de energia da sua empresa, hein? Participe do programa Brasil Mais Produtivo e receba
consultorias do Senai em manufatura enxuta e eficiência energética. Inscreva-se em senai.rs.org.br/Brasil Mais Produtivo, repetindo, senai.org.br/Brasil Mais Produtivo. Olha só, a cada dia que passa, chegamos perto do grande evento que vai acontecer agora, né? Nesse final de semana, o próximo, dia 26 de abril, no Jockey Clube de Porto Alegre, o Expo Churrasco. Esse evento imperdível, né? Que teremos aí na sua 3ª edição. Então, vou rodar um vídeo, você, para não ficar fora desse grande evento, já garanta com antecipação o seu ingresso. Tem um QR Code ali, você vai lá, adquire o seu ingresso para participar desse grande evento. Confira aí. Olha só, imperdível essa festa. Olha o que você terá, né, no Expo Churrasco. Serão 42 estações com as mais variadas carnes, estações veganas e de doce. Serão 5 horas de open food para você aproveitar ao máximo. Isso é um evento para família, né, para você e toda a sua família. Se você não conseguiu adquirir ali pelo QR Code, não tem problema. É só você acessar o link da bio, @expochurrasco, @expochurrasco, para não ficar fora. Vai chegar lá, outra semana, olha, os ingressos vão estar esgotados, você ficou fora dessa festa. Então, garanta aí a sua presença na 3ª edição do Expo Churrasco. Já está no calendário, né, oficial hoje de Porto Alegre. Então, faça isso, participe, vá lá. É a 3ª edição dessa grande festa que tem à frente, né, o Eduardo Assis e toda a sua equipe. Que consequências pode ter esse Grenal de amanhã? Para um e para outro, depois dos acontecimentos da quarta-feira, né? E também depois resultado aí negativo para um ou para outro. O Grêmio certamente resultado negativo, aumentando a sua crise. O Internacional passará com uma derrota a ser contestado, né? Porque veio de uma derrota Palmeiras, embora seja um resultado natural. Mas o Grenal, vou repetir a frase do Ibsen Pinheiro, o saudoso Ibsen Pinheiro, né? O Grenal serve para arrumar ou desarrumar a casa. Aí, para a dupla seria o inverso. O Grêmio poderia arrumar e o Inter se poderia desarrumar. Cadu, eu acho que o Grêmio, ao fazer o jogo amanhã, ele minimiza as consequências catastróficas que poderiam trazer a derrota do Grenal. Por quê? Porque ele devolverá a expectativa na chegada de um técnico futuro, exatamente toda a expectativa de quando chega um técnico, de reagrupar, de achar um esquema, de iniciarem os treinamentos. Já o Internacional, ele é uma sequência de trabalho, o Inter acertou muito fazendo sequência de trabalho, recuperou a hegemonia do futebol gaúcho. O Inter tem um padrão de jogo, há que se reconhecer, né, Paulete? O Inter está jogando, tu vês o sistema de marcação, ontem assistindo o Internacional, ontem, onde é que foi Palmeiras? Quarta. Assistindo o jogo, tu vê um jogo extremamente técnico. A recomposição, quando tu perde a bola, é a velocidade com que o time tenta tomar a bola do adversário. Para mim, o futebol moderno é isso. Perdi a bola, quantos segundos eu vou demorar para retomar a bola? Então, o Internacional ele tem um esquema, tem uma forma de jogar, só que como o Inter tem um passado recente sem vitórias, a pressão é de um time exatamente que não tem uma sequência de vitórias. Então, o Inter tem que tentar, se tiver um mau resultado, fazer com que isso não abale, porque tem hoje uma defesa, tem um esquema de jogo, tem forma de jogar, tem bons jogadores. Não sei, evidentemente, que não estamos em padrão de Flamengo e de Palmeiras, e até porque tem 3 competições, né?
tu começa a fazer escolhas como o Internacional fez na semana passada, optando por jogar contra o Fortaleza, que era jogo de fazer 3 pontos, né? Acabou acertando, achando que um ponto estava bom. Então, são escolhas, Cadu, que aí são problemas diretivos. Para o Inter, né, Paulete, foi muito ruim essa quebra do Quinteiros, né? Olha, foi muito ruim, porque o Grêmio vinha nessa batida e amanhã não se sabe o que o Grêmio será. Ele vai fazer falta no Grenal, o Quinteiros. Porque a maneira como ele joga, aquela maneira inexplicável, todos nós, nós que entendemos um pouco de futebol, a gente sempre pensa como um anjo. Pô, o teu time é pior, fecha ele um pouco. Jamais ele fez isso, o Quinteiros. Agora, o Grenal amanhã, o Internacional tem que vencer, Cadu. O Internacional. Até porque aí a cobrança passará para o Internacional, os últimos 6 pontos, ganhou 1 e pegou um time fraco, que é o Fortaleza. Eu volto a dizer, o Fortaleza é um time fraco, não vem me dizer. E entrou com um time misto. Agora. Mas o Inter ali compôs 5. É normal o perder para o Palmeiras. deveria com força total lá. Não é normal. Como o Paulete disse. Não é normal perder para o Palmeiras, não. Tu tá jogando na tua casa, tu tem que te impor. Mas o Inter se impôs na quarta-feira. Não Perdeu. O primeiro tempo, para ganhar o primeiro tempo, o Palmeiras foi mais objetivo. O segundo, até os 20 minutos, o Internacional pressionou o Palmeiras. O Palmeiras foi retrancado no segundo tempo. O Palmeiras levou o jogo. E aí fez o gol. E fez o gol. Então amanhã o Internacional tem que vencer o Grenal. É pretensão, presunção? Não. O momento do Internacional o Internacional está pronto. O Ruschel falou, padrão de jogo do Internacional. O Grêmio amanhã é uma incógnita. Quem será o Grêmio amanhã? E o torcedor? Quem será o Grêmio amanhã? Então o Internacional tem que aproveitar esse momento e tem que jogar como um time grande, ir lá e ganhar o jogo. Se não de 9 pontos terá ganho 1, vai para a zona de rebaixamento. A queda de treinador, esqueço o ano, mas foi gestão Vitório Pífero. Tirou o Aguirre, né? E colocou o Odair na semana. E não foi 2 dias antes, foi na semana do Grenal. O que aconteceu? Levou 5. Quem era o técnico do Grêmio? Roger Machado. Não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, né? Mas só lembrando que aconteceu, porque, olha, trocar treinador, embora a necessidade de Quinteiros era inevitável, né? A morte anunciada já, que isso era uma questão de... E só saiu porque levou 4. Porque se fosse 1-0, 2-1, não teria saído. Não teria saído. E o Quinteiros só saiu porque perdeu para o Mirassol. Se tivesse ganho, estava lá. Não. Cadu, mas se tivesse perdido por 1-0, Paulete, 2-1, um resultado normal, só saiu porque foi um resultado atípico normal. Agora, até a gente falou no Guerra, né? Agora, eu não sei o que foi pior, que era o desempenho ou as entrevistas do presidente Guerra, né? Que teve a capacidade de dizer na quarta-feira, quando anunciou, olha, não foi vergonhoso perdermos para... Se isso tomar 4, não é vergonhoso. E depois ele disse na coletiva que, infelizmente, não dá para trocar o presidente agora. Né? Ainda não dá para trocar os jogadores também, né? Então acaba sempre estourando no técnico. Então, e foi isso que tivemos que fazer. Não queria, né? Foi isso que tivemos que fazer, foi isso que aconteceu. Brincadeira. Ainda não dá para trocar o presidente, não foi a melhor das... Não. E dizer que não foi vergonhoso tomar 4? Cadu, mas do Mirassol? Deixa eu te dizer uma coisa. Esse trio aqui está contigo há mais de 20 anos, tá? Quer dizer, a gente tenta, ou sempre procurou não ser comentarista de resultado. Sem dúvida. Tá? Se tu via as fragilidades do Grêmio, no jogo que ele venceu. O Grêmio ganhou do Atlético Mineiro na Arena e em 25 minutos de jogo eu não sei dizer que placar que podia estar a favor do Atlético. Ou seja, o Grêmio não mostrava nenhuma fortaleza defensiva. E isso que preocupava. Olha, o que não preocupa a você, tudo que precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, se não anda em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para 40 anos no mercado, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Bancos Gaúchos, está sempre nos facilitando tudo que é maneira e todos os segmentos, que é o caso de agora, né? No Banriempresas. Você que conta com a empresarial Banrisul, agora tem como limite turbinado, olha só, turbinado, né? No cartão Banricompras. Então, cartão Banricompra Empresas, né? Então, bom para quem usa, melhor ainda para quem recebe. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Bancos Gaúchos.
Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem histórias personalizadas da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao grupo Impressor, e diversos outros serviços, produtos que você lá encontra. Facilidade, uma loja sempre bem pertinho de você. E uma maior ainda, você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques e também vamos ver o palpite de todos aqui para o clássico de amanhã. Voltamos logo. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com Roberto Pauletti, Ayrton Ruxo e o Ângelo Garbassi. Olha só, para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas, né? Atendimento diário, deixa o carro para buscar, como você quiser. São 45 anos da lavagem 5 estrelas. Né? Está aí o telefone, o endereço, Avenida Anilópolis, qualquer dia, sábado, domingo, feriado, para você deixar o carro lá. É um espelho total. Agora, o seu carro tem aquela batidinha que fica feia, que incomoda, martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, né? Está aí o contato com a gente, com o Marcelinho, para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Bom, não dá para dizer que tem favorito, né? Não, até porque sempre um chega melhor que o outro. Isso aí é evidente. Agora, quando a bola rola, acaba. Hoje, o melhor é o Inter? Não tenho dúvida, né? Se é para dizer que tem favorito até a bola rolar, é o Inter. Mas quando a bola rolar, clássico é clássico, Grenal, né? Tudo pode acontecer e o que se espera amanhã desse clássico, né? Eu acho que não tem qualquer projeção que se fizer. Uma coisa é certa, o Grêmio de amanhã não será o Grêmio da semana passada. Não sei se para melhor ou para pior. A expectativa... Não, pior do que isso é impossível. A responsabilidade agora passa a ser toda para os jogadores.
Eles que vão ter que mostrar. Eles vão ter que mostrar amanhã. Se fechar no vestiário dá. Mas eu acho, sabe qual é um resultado bom para os dois? Então já começa dando teu resultado. Resultado bom para os dois, sabe qual é que é? Se pudesse fazer um acordo de cavalheiro, 1-1. Ninguém fica mal. Ayrton Ruxo. Olha, Cadu, eu prevejo um Grêmio mais fechado, privilegiando um pouco mais a posse de bola. Espero que ele jogue com 2 articuladores e 2 jogadores na frente. O Internacional volta com Wesley, que é o grande desafogo. O Grêmio, por mais que queira jogar fechado, terá que sair para o jogo, oportunizando espaços. O Internacional, então, terá chances de contra-ataque. O Internacional é favorito. Vejo a defesa do Grêmio tem que testar sua solidez agora com o novo esquema. Eu prevejo um 2-2, Cadu. Paulete. O Internacional tem que vencer o jogo. Eu não abriria mão de um time ofensivo, de um time 2-0 para o Internacional. Eu também, eu vou nessa linha do Ruxo. Eu acho que, pelas condições, eu acho que também fico nesse empate aí em 2-2. Vamos esperar o Juventude. O Juventude, né, vai jogar, vamos ver. O Juventude joga domingo às 11 horas da manhã no Japão contra quem? O Mirassol. Ele colocou 4 no Grêmio e o Juventude tomou 6. Dá para botar rapidamente, só a tabela aí, rapidamente, tá, para a gente ver assim, né, a posição hoje de Grêmio Internacional e também o Juventude, que é o melhor colocado dos gaúchos nesse momento aí, né? Olha só, o Internacional é o 9º, né? O Grêmio hoje está na zona de rebaixamento com 3 pontos, o Internacional 5, mas o Grêmio ganhando passa o Internacional, né? E aí o Juventude é o 7º com 6 pontos. Mas deixa eu só perguntar uma coisa rapidamente. Por que estão enaltecendo tanto o Roger se ele é 9º colocado no Campeonato Brasileiro? Tá bom, vou fazer. O que vai dizer do Cuca, né? Até a rodada estava na frente, estava em penúltimo, né? Não sei, quando o Gêmeo Eduardo diz que tu é um oportunista, tá aí a prova. Tá aí a prova de oportunismo. E tem uma daqui do Paulo Ricardo. Tu é amiguinho do Alberto Guerra, porque não critica o seu Alberto Guerra, é amigo do presidente? Não conheço. Cara, só perguntar. Um abraço pro Gêmeo Eduardo. Ele fez a relação sempre dizer que era amiguinho do Alexandre Barcelos. Eu não vou dar um abraço ao Eduardo, porque deu arma para esse cara me chamar de oportunista. Eu não mando. Olha, hoje não temos aquela de sairmos daqui no Barranco, porque Sexta-feira Santa é o único dia do ano que o Barranco fecha em respeito, né, à Sexta-feira Santa. Né? Mas a partir de amanhã está de volta ao Barranco, né? Como sempre. E quero mandar um beijo aos meus filhos que estão aniversariando, Pedro, né? O Pedro Henrique aniversariando hoje e a Alexia no domingo, então vai um beijo, né, para os meus queridos filhos que aniversariam neste feriadão. Que legal, Cadu, que legal. Bom, Barranco não tem, mas né, eu sempre que estou no Barranco ou em qualquer lugar, a gente saboreando o suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, sempre com o meu quê da São Moto. Dentro da Avenida Ipiranga, 8113, o Jeff está lá para lhe dar toda a assessoria que você precisar aí para o seu quê. Ao lado, aos adeptos do As Rodas, como é o caso do Luxo, né? Paulete também, né? Na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, aí é o Grupo Zafari que comemora esse ano 90 anos do Grupo Zafari, né? O slogan de tudo, economizar é comprar bens. Você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Paulete. Obrigado, Boa Ruxo. Páscoa para todos. Para nós. Obrigado, Ângelo. Então, vai mais um beijo aos meus queridos filhos que aniversariam. O Pedro hoje. Né? Abraço, Pedro. E a minha filha. Pedro é craque, hein? Saiu melhor que o pai, né, Cadu? Então, vai um beijo carinhoso pelo aniversário dos meus queridos filhos. Bom, na sequência aí, chegando o programa Atividade na Master TV, mais à frente, Bibo Nunes com sucesso. E tem meu canal. Não viu? Qualquer hora do dia, da noite, né? Vai lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like. 2 numeral, 2 toques, Cadu Oliveira. Todos vocês, um ótimo final de Sexta-feira Santa e um extraordinário e uma maravilhosa e uma bela Páscoa. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.